Olá, crianças, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro de língua portuguesa da coleção Vem Voar. Nós iniciamos com nossa aula online e agora continuamos. Na última atividade que nós fizemos, nós tivemos um joguinho chamado A Trilha do Alfabeto, que está lá no final do livro, na página 249, tá bom? E aí, tem uma atividade para fazer da continuidade dessa trilha do alfabeto. Então eu vou lendo para vocês e vou explicando a atividade, que daí fica mais fácil, como se nós estivéssemos em sala de aula, tá bom? Ainda em dupla, tente se lembrar dos nomes que vocês falaram no jogo Trilha do Alfabeto, que nós já fizemos já, né? Vocês, cada um fez na sua casa. Escrevam esses nomes na lista abaixo, no lugar correto. Dica: a lista está seguindo a ordem das letras do alfabeto e as primeiras letras dos nomes já estão escritas. Então, tem uma lista de nomes de pessoas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar essa lista. Então, lá na letra A, nome com A, Ana. Nome com B, Bianca. Nome com C, Cláudia. Nome com D, Doris. E os nomes que vocês vão continuando, tá? Como vocês souberem, nomes de pessoas com as letras do alfabeto. Completem a lista com mais nomes de pessoas. Prestem atenção na primeira letra de cada nome. Se necessário, peçam ajuda ao professor ou a outras duplas. No caso, vocês vão pedir ajuda para as pessoas que estão em casa, ajudando vocês a fazerem a lição. Combinado? Continuando na página 16, ó. Vamos lá olhar? Nós estamos na página 16, tá? Agora, copie no quadro a primeira letra de cada nome seguindo a ordem em que elas aparecem na lista. Então, olha, as letras que estão aqui, ó, na mesma ordem. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Vocês vão colocar no quadrinho aqui embaixo, tá? Então, vai lá, a primeira letra, coloca. A Pro vai fazer aqui, mas não dá muito certo porque a letra não sai tão bonitinha, tá? Porque aqui gravando. Mas vocês vão fazer com a letra bem caprichada e bem bonitinha, tá bom? Na ordem do alfabeto, seguindo o quadrinho. D. Agora complete a frase usando uma só palavra. Essa frase aqui embaixo, ó. As letras que você escreveu formam o alfabeto. A ordem que as letras do alfabeto estão organizadas é chamada de ordem. Quando está na ordem do alfabeto, é a ordem alfabética. Isso mesmo. Então, vocês vão completar aqui na linha com a palavra alfabética, tá? Lição 4. O nome das pessoas aparece na agenda de telefones de um celular seguindo a ordem alfabética. Escreva na tela de celular representada abaixo os nomes que estão no quadro. Então, nós temos os nomes aqui, ó. Manuela, Bianca, Renato e Diogo. Vocês vão colocar aqui. Então, o que começa com A, Alice, com B. Qual desses nomes começa com B? Copie ele aqui, tá bom? E assim por diante. Continuando, nós vamos para a página 17. Que tal fazer sua própria agenda telefônica? Recorte as peças do material complementar e monte siga as orientações do professor. Então, lá no final do livro, vocês vão ver que tem essa agendinha para vocês fazerem, tá? É uma atividade bem bacana para vocês conseguirem escrever os nomes em ordem alfabética, combinado? Você conhece palavras com as letras K, W e Y? Pesquise nome de colegas ou familiares escrito com essas letras. Busque também outras palavras em revistas, jornais e embalagens. Copie suas descobertas no quadro. Então, aqui, tudo que vocês descobrirem de nomes que tenham essas letrinhas aqui, ó. K, W e Y. Aí vocês vêm, escreve aqui, por exemplo, com W. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o nome do meu filho. Tenho um filho que começa com W. Ele se chama Wesley, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa, só que vocês vão fazer com as letras W, K
e Y. Combinado? É só escrever dentro do quadro. As letras K, W e Y são geralmente encontradas em palavras estrangeiras, em nome de pessoas, entre outros usos. Por exemplo, show, Yara e Kátia. Continuando, na página 20, nós vamos para a leitura. Agora é a página 20, ó, estão vendo? Página 20, isso mesmo. Leitura 2. Você sabe o que é um trava-língua? Conhece algum para ensinar aos colegas? Preste atenção à leitura do professor, depois tente dizer bem rápido os trava-línguas a seguir. Sobre aquela serra há uma arara loura. A arara loura falará? Fala, arara loura. Difícil, né? Vez de vocês agora. E aí vocês vão treinando para ser cada vez mais rápido, combinado? Agora a outra. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo do sapo soltando o vento. Aqui na outra página tem mais trava-línguas, ó. Um prato de trigo para um tigre triste. 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. A outra trava-língua agora. O tempo perguntou ao tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Então, são quadrinhas, trava-línguas de origem popular, tá bom? Leitura, treinar a leitura de vocês, tá? É muito gostoso brincar disso. E agora as atividades. Por que você acha que esses textos são chamados de trava-língua? Por que será que eles chamam trava-língua? Vamos reler. Releia esse trava-língua. Sobre aquela serra há uma arara loura. A arara loura falará? Fala, arara loura. Por que será, né, que são chamados trava-línguas? Ó, vamos combinar, toda vez que tiver esse balãozinho aqui, vocês não precisam escrever, tá bom? É uma atividade oral, combinado? Quando a gente fala atividade oral, que só vai conversar, vai falar, tá? Então, por que será que você acha que esses textos são chamados de trava-línguas? Vamos pensar um pouquinho. Porque a gente fala muito rápido e acaba meio que enrolando a língua da gente, né? Então dá a impressão que tá travando a língua, por isso que chama trava-língua. Agora esse é para responder, tem até as linhas, tá bom? Quais palavras você achou mais difícil de pronunciar rapidamente? Então aqui, ó, desse trava-línguas aqui, qual dessas palavras que você achou que é mais difícil de falar, de pronunciar? Aí vocês escrevem na linha, combinado? 3. Releia em voz alta o trava-língua abaixo. Depois, pinte as palavras que têm sons semelhantes, parecidos, tá? Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando o vento. Então, vocês vão pintar aqui, vou circular para vocês verem, quais as que parecem assim, que tem um som bem semelhante, bem parecido. Sapo, saco, né? E repete, ó, saco, sapo, tá bom? E aí vocês continuam. Vocês vão pintar, tá bom? Observe as palavras a seguir. Sapo e saco. Que letras diferenciam essas palavras? Qual letra aí que... Porque nós vamos observar todas, ó. Da palavra sapo e da palavra saco. Quais letras são iguais? Aqui tem S, aqui tem S. Aqui tem A, aqui tem A. E tem o O no final e tem o O. Exatamente. As únicas letrinhas que se diferenciam é o P e o C, tá? Então, vocês vão passar uma linha embaixo da letra P e da letra C. Vamos ver se eu consigo. Eu vou aumentar aqui e vou fazer para vocês verem, tá? Ó, vocês fazem assim e fazem assim, tá bom? Combinado? Só isso. Sublinhar é passar uma linha embaixo, tá? Continuando, agora observe essas outras palavras e sublinhe, passe um risco embaixo, as letras que tornam diferentes. Aqui tem a palavra
sapo e aqui tem a palavra papo. Vamos achar qual letra que está diferente. Ah, isso mesmo, a letrinha inicial, o S e o P. Então, vocês vão passar um risquinho embaixo, combinado? Continuando. 4. Releia este trava-língua em voz alta. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Que som mais se repete e chama a atenção nesse trava-língua? Qual som que repete mais? Da letra T, muito bem. B. Aí lembrando, o B tem esse balãozinho, não precisa escrever nada, tá bom? Por que há essa repetição de sons nesse texto? Converse com os colegas e o professor. Por que tem a repetição de som? Porque tem a letra T, né? Tempo, tanto. Ó, o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. O professor vai ler rapidamente os trava-línguas a seguir. Descubra as palavras que estão faltando e complete. Como pouco coco, como pouco compro. Como pouco coco, como pouco coco compro. Descobriu? Para o outro. O doce perguntou para o doce. Qual é o doce mais doce? Que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que batata doce, que o doce de batata doce é o doce de batata, é o doce de batata doce. O trava-línguas é um texto que há repetição de sons semelhantes ou difíceis de pronunciar. De vez em quando a gente se enrosca aqui, né? Pensando a língua. Vogais e consoantes. Então, nós já vimos, vogais são A, E, I, O, U, consoantes são as outras letras do alfabeto. Combinado? Complete esse trava-língua com as letras que estão faltando, depois tente lê-lo rapidamente. Então vamos lá? Eu vou ler para vocês e depois vocês completam em casa, combinado? O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, roeu o resto. Vou colocar as letrinhas para vocês poderem entender. Vou colocar um pouquinho maior, tá? Opa, peraí. Deixa eu colocar ele um pouquinho maior. E eu vou tentar escrever a letra, que é ruim escrever aqui. Rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, roeu o resto. Escreva as letras que você usou para completar o trava-língua. Quais as letras que nós usamos? A, E, I, O, U. Certo? Então, vocês vão completar na questão A as vogais. Combinado? E B. Reescreva essas letras seguindo a ordem alfabética. Agora na ordem A, E, I, O, U. Porque aqui nós colocamos A, E, O, I, U. Tá? Na ordem que estava aqui no trava-língua. C. Você sabe como se chama esse grupo de letras? Muito bem. Vogais, isso mesmo. D. Agora complete as frases que você percebeu. Com o que você percebeu. O alfabeto é formado por que mesmo que é formado o alfabeto, que nós já falamos? Vou lembrar vocês aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui para vocês. Por? Muito bem. Vogais e consoantes. Então, vocês vão colocar aqui. Escreva, reescreva A, B, C. Como você sabe que se chama esse grupo de letras? Escreva. Como se chama esse grupo de letras? Vogais. Agora complete as frases com que você percebeu. O alfabeto é formado por vogais e consoantes. Muito bem. As letras A, E, I, O, U são? A Pro já falou. Vogais. Muito bem. As letras B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z são consoantes. Muito bem. Releia este trava-língua e observe como as vogais e
as consoantes aparecem nas palavras. 1 prato de trigo para um tigre triste. 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Difícil falar isso, né? Eu tô lendo devagar, porque às vezes eu não consigo ler muito rápido. A. Circule de azul as vogais que aparecem uma ao lado da outra em uma mesma palavra. Então, assim, ó, quando aparecer uma vogal pertinho da outra na mesma palavra, nós vamos pintar de azul. Então, vogais, vamos lembrar que são A, E, I, O, U. Quando tá duas pertinhos, ó. Ai, deixa eu fazer direito. Aqui, ó. Tá vendo? O O e o I. Ó. O O e o I. Tá vendo? São duas vogais, uma pertinho da outra. É pra pintar de que cor mesmo? De azul. Muito bem. Circule de vermelho as consoantes que aparecem uma ao lado da outra em uma mesma palavra. Então, quando tem duas consoantes juntas, vamos lá. Por exemplo, vamos ver aqui na primeira linha, o P e o R. Por exemplo, o T e o R. Por exemplo, o G e o R. Nossa, eu fiz muito embaixo, desculpa. O G e o R. Tá vendo? São duas consoantes, uma próxima da outra. O encontro de duas ou mais vogais em uma palavra chama-se encontro vocálico. Então, quando tem duas vogais juntinhas, uma do ladinho da outra ou mais, se chama encontro vocálico. O encontro de consoantes em uma palavra chama-se encontro consonantal, quando tem duas consoantes, uma do ladinho da outra. Responda as perguntas usando as palavras do quadro. Quais palavras? Essas daqui, ó. Tigre, roeu, loura, resto e público, tá? Vocês vão completar embaixo usando essas palavras. Que palavra tem um encontro vocálico e duas consoantes? Vamos procurar? Qual que tem encontro vocálico, ou seja, duas vogais juntas? Vamos ver. Que tem duas vogais juntas e duas consoantes. Então, aqui, ó, encontro vocálico, o e u, loura, certo? E duas consoantes. Tem o L e o R, certo? Aqui não dá para riscar direitinho, porque a palavra tá pequenininha. Que palavra tem um encontro consonantal e três vogais? Qual palavra que tem encontro consonantal? Ou seja, que tem duas consoantes juntas. Essa aqui, ó, o B e o L, duas consoantes juntas. E ela tem três vogais, U, I e O. Então, é a palavra público, tá? Quais são as duas palavras que têm um encontro consonantal e duas vogais? Então, que tem encontro consonantal, G e o R, e duas vogais, I e o E, que tem encontro consonantal. Ai, deixa eu me ver aqui. S, U, T, E e O. Certo? Que palavra tem um encontro vocálico e uma consoante? Um encontro vocálico e uma consoante. Aqui, ó. Encontro de vogais, O, E. Nossa, passei em cima, vocês não vão ver. O, E, U e uma consoante. O R. Certo? Meus textos. Desafio do Trava-Línguas. Que tal desafiar os colegas com o Trava-Línguas? Siga as orientações do professor e divirta-se. Pesquise com seus familiares um trava-línguas que você ainda não conhece e anote abaixo. Então, vocês vão fazer isso em casa. Vocês podem procurar na internet, se vocês colocarem no Google exemplos de trava-línguas que não sejam iguais a esse que nós lemos aqui. Diferente, tá bom? E vamos combinar aqui, vamos copiar aqui nas linhas. Memorize o trava-línguas, ensaie bastante para falar em voz alta, tá? Revisão. Mostre seu trava-línguas para o professor e juntos façam a revisão do texto. Escrevi o trava-línguas completo? Sim ou não? Deixei espaço entre as
palavras? Sim ou não? Vocês vão fazer esse trava-língua aqui na página 26, escrever aqui e tirar uma foto e enviar para a professora corrigir. Combinado? Tudo bem? Deixa eu voltar lá. Agora, entender as palavras do dicionário. Conhecendo o dicionário. Você sabe o que é um dicionário? Sabe para que ele serve? Para que serve um dicionário? Vocês sabem? Ah, muito bem. Para saber o significado das palavras. É para isso que serve um dicionário. Agora leia essa tirinha da personagem Mafalda. Aí tem a Mafalda aqui. Vendo? Ela tá vendo um homem buscar um dicionário. Aí ele põe de volta. E ela, desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ela tá achando que ele tá lendo o dicionário e uma página seguida da outra, como a gente faz com os livros de história, né? Ela não sabe o que é um dicionário. Que livro o pai da Mafalda consultou? O dicionário. Você acha que a Mafalda sabe para que serve esse livro? Por quê? Converse com os colegas. Como a professora já falou, né? Parece que ela não sabe para que serve. Porque o dicionário não é para a gente ler uma página após a outra, porque ele tem uma sequência, como as histórias, né? Que tem começo, meio e fim. O dicionário, ele é para consulta. Quando eu não sei alguma palavra, eu uso ele para consultar as palavras. No dicionário, encontramos o significado das palavras, como elas são escritas. O conjunto de informações sobre uma palavra é chamado verbete. Então, o dicionário é para isso. Eu tenho dúvida, como será que eu escrevo a palavra, por exemplo, cachorro? Cachorro, eu vou procurar lá no dicionário como escreve cachorro, eu não lembro. Aí eu procuro lá no dicionário na letra C, acho a palavra cachorro, além de ter a definição, ele ainda vai me dar o significado da palavra e a escrita correta. Olha que bacana. Então, o dicionário é legal por isso, tá? E aí a gente vai pular algumas páginas, estava na página 28, nós vamos para a página 30, é isso mesmo, porque tem uma atividade de dicionário, nós vamos fazer quando nós voltarmos para a escola, tá bom? Esse tal alfabeto. Você brincou com uma parlenda que ajuda a memorizar o alfabeto e a ordem alfabética. Agora vai ler um poema que também fala do alfabeto e que foi escrito por Paulo Leminski. Então eu vou ler o poema para vocês. O bicho alfabeto. O bicho alfabeto tem 23 patas, ou quase. Por onde ele passa, nascem palavras e frases. Com frases se fazem asas, palavras, o vento leve. O bicho alfabeto passa, fica o que não se escreve. Esse poema faz parte do livro O Bicho Alfabeto, de Paulo Leminski, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2014. Muito prazer, Paulo Leminski. Então aqui nós temos a biografia desse autor, tá? Desse poema. Paulo Leminski nasceu em Curitiba, no estado do Paraná, em 1944. Desde pequeno gostava muito de ler. Na escola, seu lugar favorito era a biblioteca, onde passava muitas e muitas horas. Quando se tornou adulto, escreveu de tudo um pouco, livros de poemas, romances, biografias, ensaios e 2 livros para crianças, Guerra dentro da Gente e Lua no Cinema. Além disso, compôs canções. Foi professor e publicitário. E aqui tem uma foto do Paulo Leminski com 5 anos de idade. Leminski sempre foi apaixonado pelas palavras e, como era poliglota, conhecia o significado delas em vários idiomas. Então, poliglota, olha, uma palavra legal para vocês procurarem no dicionário, hein? Poliglota. O que será que é? Essa é uma pessoa que fala vários idiomas. Ele falava inglês, francês, espanhol, latim, grego e japonês. Fascinado pela cultura japonesa, foi faixa preta em judô e baseou algumas de suas obras nesse universo. Em 1968, casou-se com Alice Ruiz, também poeta, com quem teve 3 filhos. Apesar de ter morrido muito cedo, com apenas 44 anos, a sua poesia continua inspirando muita gente. E aqui é o livro dele, ó. Nesse livro tem O Bicho Alfabeto. 26 poemas em que Leminski nos convida a passear pela natureza, pela linguagem, guardando em cada verso uma descoberta surpreendente. Bacana, né, gente? Então vamos continuar aqui a leitura. Você
vale a pena saber também. Então, uma continuação aí sobre o nosso texto. Na época em que Leminski escreveu o poema O Bicho Alfabeto, nosso alfabeto tinha 23 letras, mas esse número mudou. Você já sabe que hoje ele tem 26 letras, certo? Então, o que aconteceu? Antigamente, as letras K, W e Y eram consideradas estrangeiras. Elas pertenciam a outras línguas, mas com o tempo elas passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Em 2009, as letras K, W e Y passaram a fazer parte do nosso alfabeto oficialmente. Conversando sobre o texto. 1. Você gostou do poema O Bicho do Alfabeto? De que versos você mais gostou e por quê? Então pode escrever aí, tá? Porque essa pergunta é pessoal. Cada um vai gostar de uma parte, cada um vai gostar de um trechinho ou de uma palavra. E é para fazer no próprio livro, não precisa fazer no caderno, tá, gente? Ao ler o poema, você imaginou uma cara, um corpo ou outra característica para esse bicho alfabeto? Que parte do texto fez você imaginá-lo assim? Que parte do texto você achou que ele tem cara, tem, tem corpo? Que parte que você acha? Só escreve a palavra que você acha. Faça um desenho de como você imaginou. Agora sim, esse é no caderno, tá? Então no caderno vocês vão colocar assim, bicho alfabeto. E vocês vão desenhar ele como vocês imaginaram que ele seria. Agora o professor, você ou um colega vai reler o poema em voz alta. Preste atenção na leitura e indique para a turma o recurso do texto que mais chamou sua atenção. Pode ser uma rima, o ritmo de um verso ou estrofe, o significado de uma palavra ou expressão. Além do poema O Bicho Alfabeto e da parlenda Rei Capitão, você conhece outro texto relacionado ao alfabeto? Qual? Conte aos colegas. Então essa atividade é oral e vocês podem fazer em casa conversando com quem ajuda vocês a fazerem lição, combinado? Anotações do escritor. É hora de anotar algo que tenha chamado a sua atenção durante a leitura do poema. O bicho alfabeto. É possível registrar uma palavra, uma frase, expressões ou mesmo desenhar as sensações que o texto provocou em você. Depois, partindo desse registro, você pode escrever um poema que mencione as letras do alfabeto. Elas podem estar em ordem alfabética ou não, ser apenas as vogais ou só algumas letras. Antes de escrever, lembre-se disto. O poema é escrito em versos, pode apresentar estrofes, rimas, ritmo bem marcado, repetições ou outros recursos que produzam sonoridade. Então, quando a gente escreve um poema, ele tem que estar em versinhos. O que são versinhos? E ele pode apresentar estrofes também, né? Então, as estrofes são os conjuntos de versinhos. Ele pode ter rima. Às vezes ele não tem rima, mas tem ritmo marcado, como por exemplo aquele do tempo que nós conhecemos. O tempo perguntou para o tempo, ele tem ritmo marcado. Entenderam? Então vocês vão procurar uma palavra que vocês gostaram, em cima dela vocês vão fazer um poeminha. Pode ter ritmo, pode ter rima, como vocês acharem melhor, tá bom? E vocês viram que o espaço é pequeno aí, porque é pequenininho mesmo, é um textinho, poesia é um textinho pequeno, com alguns versinhos só, no máximo 4 versinhos. Combinado, pessoal? Bom, a nossa aula de português de hoje termina agora, tá? Mas nós teremos outras atividades dando continuidade ao nosso livro didático de português. Beijo, pessoal!